Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Elizabeth, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar com os textos instrucionais, para vocês compreenderem qual é a função desse texto, onde se encontra e o que a gente faz com ele. Nós temos aqui que os textos instrucionais, ele destina-se a fornecer instruções, tendo por isso um caráter informativo e objetivo. Nós temos aqui essas imagens. Essas imagens aqui mostram o passo a passo para se fazer um aviãozinho. Um bolo, como lavar as mãos e aqui como construir uma pipa. E esses textos instrucionais vão nos ajudar a aprender, através de um texto instrucional. Bolo de chocolate molhadinho. Nós vamos começar com a receita. Então aqui, bolo de chocolate é a receita que nós vamos estudar hoje, tá certo? Para a gente compreender o que são os textos instrucionais. Numa receita aparecem os ingredientes e o modo de preparo, tá? Que é o que vai instruir um texto. Para fazer esse bolo de chocolate, a gente vai ter um passo a passo. Primeiro, os ingredientes, que vai precisar aqui para esse bolo de chocolate 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite, 6 colheres de sopa cheias de chocolate em pó, 1 colher de sopa de fermento em pó, 6 ovos. Aqui estão os ingredientes para se fazer o bolo de chocolate, tá? E o modo de preparo aqui vai indicar como preparar esse bolo. Bata as claras em neve, acrescente a gema e o açúcar e bata outra vez. Coloque a farinha de trigo, o chocolate em pó, o fermento, o leite e continue a bater. Unte um tabuleiro e coloque para assar por aproximadamente 40 minutos em forno médio. Enquanto o bolo assa, faça a cobertura com 2 colheres de chocolate em pó, 1 colher de margarina, meio copo de leite, leve ao fogo até começar a ferver. E por último, jogue quente sobre o bolo já assado e depois é só saborear. Esse é o nosso texto instrucional para a gente entender, a função desse texto. Vamos lá. Eu coloquei aqui outro texto, que é outro texto instrucional, porque existem vários gêneros, instrucionais, de textos instrucionais. Aqui é uma brincadeira. A brincadeira amarelinha, tá? Nós temos aqui, todo mundo conhece, a brincadeira amarelinha. Quem já brincou de amarelinha, Vários tipos, de várias formas, a amarelinha. E aqui, como brincar de amarelinha, tá? Tem aqui o passo a passo. Primeiro, as crianças devem decidir a ordem dos jogadores. O segundo passo da amarelinha, o terceiro, 4º passo, 5º passo e o 6º passo para brincar de amarelinha. Esse aqui também é um texto instrucional. Agora a gente vai ver a função desse texto. As funções, as características desse texto, para que eles servem, onde eles são encontrados. As características desse texto, quando vocês olharem para um texto desse tipo, aqui a mesma receita eu coloquei aqui para a gente entender melhor. A gente vai perceber que esse texto, eles possuem verbos no imperativos. O que são verbos no imperativo? É aqueles verbos que dá uma ordem, faz um pedido ou dá alguma instrução, tá? Por exemplo, os verbos que estão no imperativo aqui na receita é bata, tipo tá mandando fazer, coloque, unte, faça, leve, jogue. São os verbos no imperativo. Sempre vai aparecer num texto instrucional os verbos imperativos, porque ele está dando instruções de como fazer.
Esse texto também tem a indicação de passos a serem seguidos, que são o passo a passo que a gente viu aqui na receita e também na brincadeira da amarelinha, né? O passo a passo. Qual é o passo a passo para se fazer um bolo de chocolate? Você tem os ingredientes e tem o modo de preparo. O passo a passo são esses aqui, ó. Primeiro você separa os ingredientes e depois você segue esses passos aqui para fazer o bolo e ficar conforme a receita. A instrução de montagem, que vai estar aqui no modo de preparo, algumas palavras que você vai identificar que é um texto instrucional. Por exemplo, quando você vê assim, ingredientes, você já vai perceber que é um texto instrucional, que é uma receita, tá? Modo de preparo também. Você já vai, por essas palavras, você já consegue identificar que é uma receita e que a receita é um texto instrucional. Algumas imagens, se você olhar para uma imagem como essa daqui, você vai imaginar que existe uma forma de se fazer e como se fazer. E o que vai precisar para fazer um bolo de chocolate. A situação comunicativa do texto, que é justamente isso aqui, ó. Os ingredientes nesse texto que a gente está usando e o modo de preparo, que é como você vai fazer, como é que está sendo comunicado esse texto, como é que está sendo transmitido esse texto. E o tema, o assunto, que no caso aqui é a receita, tá, do bolo de chocolate, no texto anterior que a gente viu, a amarelinha. Para que servem esses textos, tá? Os textos instrucionais. Eles servem para instruir, orientar o leitor acerca de um determinado procedimento, né? A respeito de algo que se vai fazer. Como a gente viu lá na primeira tela, como lavar as mãos, a gente observa em alguns lugares qual é o passo a passo para lavar a mão. Tá dando, instruindo, tá orientando como lavar as mãos. Como construir uma pipa, né? Que vai lá, que material você vai precisar para fazer a pipa, tá certo? Então, esse é um texto instrucional, tá? Quando ele dá orientações ou instrui sobre como fazer determinado procedimento. Onde esses textos são encontrados? Muitos de vocês já viram esses textos em muitos lugares, tá? Eles são encontrados em receitas culinárias, como a gente viu, em bulas de remédios. Lá na bula está dizendo para que aquele remédio serve, né? Quais são os sintomas que ele combate, como ele foi fabricado, tá certo? De quanto em quanto tempo deve ser tomado. É um texto que instrui como você proceder. Em manuais referentes a jogos, quando você compra um jogo, lá vem um manualzinho explicando como utilizar aquele jogo. Em manuais de instrução relacionados a aparelhos eletrônicos, quando você compra um objeto, alguma coisa que você tem lá um manual de instrução, como montar e como utilizar esse objeto. Guias e mapas rodoviários, em alguns mapas, como você deve chegar em determinada rua, em determinada casa, em determinado endereço, também são textos instrucionais, você se encontra nesses guias e outros documentos também onde aparece esse tipo de texto, tá certo? Textos instrucionais. Então, gente, vocês já entenderam, né? Já perceberam para que serve, o que são os textos instrucionais, como eles aparecem em vários gêneros. Nós vimos aqui na receita, tá certo? Como jogar, como brincar, a amarelinha, mas eles podem ser encontrados em vários outros gêneros, tá bom? Gêneros textuais. E agora vocês vão praticar, tá certo? Você vai escolher uma dessas duas atividades aqui que eu selecionei para vocês e vai fazer no seu caderno sobre a orientação do seu professor, tá bom? Qual a brincadeira que você mais gosta? Tá? Você vai lembrar uma brincadeira que você gosta de brincar com seus colegas ou brincar em casa sozinho e você vai escrever as regras dessa brincadeira, tá certo? Ou então você vai escrever no seu caderno uma receita que você mais gosta. Uma receita que sua mãe gosta de fazer, a sua avó gosta de fazer, você gosta muito dessa receita e você vai copiar no seu caderno, obedecendo aquelas orientações, todas as regras. Se for uma receita, você vai colocar os ingredientes, depois o modo de fazer, tá bom? Então, pratique, aprenda bastante e tenha uma boa aula e até a próxima!